E aí, pessoal, boas-vindas ao The Foundry trazido a vocês pela Ford College. Hoje a gente vai mergulhar direto na nossa explicação sobre o envio e monitoramento de transações. Na nossa última lição sobre Querying Account and Program State, a gente viu como consultar o estado da rede e ler dados da blockchain, lembra? Pois é, agora a gente vai dar um passo além. A ideia hoje é colocar a mão na massa, construir, assinar e mandar transações reais usando Solana CLI. É aqui que a teoria vira uma prática de engenharia simplesmente fascinante. O nosso mapa de montagem hoje é bem direto. A gente vai cobrir, primeiro, a transição de leitura para escrita, depois, a anatomia da transação, o envio na prática, como confirmar e ler os logs, a solução daquelas falhas clássicas e, por fim, nossos próximos passos. Então, bora dar largada com a nossa primeira etapa, lendo para escrevendo. Pensa no seguinte, usar comandos como Solana Balance para consultar o estado da rede é basicamente olhar para os esquemas de um motor que está desligado. É super seguro, estático e não muda absolutamente nada no sistema. Mas submeter uma transação? Aí é o equivalente a ligar a máquina de verdade, queimar combustível e fazer as engrenagens girarem. Enquanto a leitura só tira uma foto do que já aconteceu, a transação é o mecanismo que de fato grava a próxima foto definitiva da rede. A gente sai daquela observação passiva e começa a alterar ativamente o estado da blockchain. E aqui vai um aviso de segurança que, sério, traz um alívio gigante. Sempre, mas sempre mesmo, usem a DevNet ou um validador local para os testes. Afinal de contas, é maravilhoso poder usar aquele dinheiro de mentirinha enquanto a gente está aprendendo as cordas, não é? Usar esse fake sol garante que ninguém aqui vá à falência sem querer só por testar comandos e fazer transferências direto no terminal. Muito bem, seção 2. Anatomia da transação. Quais são as peças mecânicas fundamentais? A primeira peça-chave é o signatário. Ele funciona literalmente como a chave física que destranca a autorização no sistema. É exatamente igual à assinatura em uma ordem de serviço de engenharia. Isso prova criptograficamente que a conta enviando a transação realmente possui as credenciais e a propriedade necessárias para solicitar aquela alteração de estado. Logo depois, a gente tem uma figura bem interessante: o pagador de taxas, ou fee payer. Na grande maioria das transações simples do dia a dia, o signatário e o pagador de taxas são a mesma conta. Mas olha só a beleza modular dessa arquitetura. Eles podem ser entidades completamente diferentes. Uma conta assina e autoriza a ordem de serviço, e uma outra conta, atuando como pagador, puxa a carteira e banca os custos de processamento exigidos pelos validadores da rede. Genial, né? E para fechar essa estrutura, a gente tem a assinatura da transação. Mas um ponto de atenção. Não confunda isso com o papel do signatário que a gente acabou de falar. A assinatura aqui é o resultado da operação. É uma string única, formatada em base 58, que funciona como um recibo definitivo. É aquele código de rastreio mecânico absoluto provando que o pacote de dados foi despachado para a rede da Solana. Seção 3. Enviando a transação. É hora de ligar a linha de montagem direto no CLI. Aqui a gente tem um manual de instruções bem redondinho para a nossa esteira de envio. Passo 1, apontar o ambiente lá para a DevNet. Passo 2, gerar um key pair efêmero, só para testes. Passo 3, pedir um airdrop, garantindo que existam fundos suficientes para pagar as taxas. E, finalmente, o passo 4, executar o comando Solana Transfer. Pense em cada instrução no terminal como um estágio vital de calibragem nessa máquina. E aqui vai um ponto crucial. Quando o comando de transferência roda com sucesso, o terminal devolve aquela longa string em base 58. Salve isso! Guardar essa assinatura não é só uma dica, é uma exigência técnica pesada. Ela será o passaporte necessário para realizar qualquer monitoramento ou leitura do histórico nas etapas seguintes. Sem ela, a transação simplesmente se perde em um mar gigantesco de blocos. O que nos leva à seção 4. Confirmando e monitorando os logs. A nossa fase de testes e observação. Para ter certeza de que a operação foi um sucesso, os comandos Solana Confirm e Solana Logs são as ferramentas de inspeção primárias. Com o comando de confirmação e aquela assinatura Base 58 em mãos, o status é checado direto na blockchain. Agora, explorar a fundo os logs para entender o fluxo interno de execução, bom, essa já é uma daquelas habilidades arquiteturais valiosas que a gente ensina nos programas de formação da Ford College. É isso que separa quem só digita comandos de quem realmente entende o que a máquina está processando. E na hora de validar essas informações, é vital entender os commitment levels, ou níveis de compromisso da Solana. Quando o status aparece como confirmed, quer dizer que a rede atingiu um consenso inicial. Isso é super rápido e ótimo para atualizar a interface de um app, por exemplo.
Mas o finalized é o que garante a inclusão permanente, definitiva e irreversível no registro da blockchain. Entender essa nuance de engenharia ajusta as expectativas exatas sobre quando uma transação está de fato cravada na pedra. Seção 5. Solucionando erros comuns. Diagnóstico e manutenção para quando a máquina dá uma engasgada. Existem 3 falhas clássicas no CLI. A primeira é o terror da falta de fundos para pagar taxas. Solução super simples: injetar liquidez recarregando a conta do pagador via airdrop. A segunda é o block hash não encontrado, que acontece quando a transação expira antes de ser processada. O conserto exige reconstruir e enviar a transação de novo para pegar um hash fresco. E a terceira é o instruction error, que aponta para uma falha na lógica interna do contrato inteligente. A solução é inspecionar os logs com uma lupa para achar o momento exato em que a engrenagem travou. Lembre-se sempre da nossa regra de ouro. A assinatura é a prova canônica e incontestável de submissão. Sem ela do seu lado, tentar descobrir se uma falha ocorreu ou se um dado foi gravado é literalmente procurar uma agulha em um palheiro do tamanho de um planeta. E chegamos à seção 6, próximos passos. Vamos preparar o terreno para avançar. A minha grande recomendação prática hoje é criar um artefato de demonstração, o famoso Transaction Demo. A ideia é documentar o sucesso salvando rigorosamente o comando exato que foi disparado, a assinatura resultante, o status de confirmação alcançado e os logs gerados. Esse arquivo de texto simples acaba servindo como um atestado incontestável do trabalho de engenharia muito bem realizado. E o motivo desse nível de documentação ser tão importante fica bem claro agora. O nosso próximo desafio envolverá os padrões avançados de comando do Solana CLI. O objetivo principal vai ser aprender a automatizar todos esses passos manuais e repetitivos que acabamos de ver, envelopando os comandos em scripts de shell eficientes. A gente vai transformar o que hoje exige digitação constante em uma operação elegante de apenas um clique. Para encerrar nossa análise de hoje, deixe um questionamento instigante de design. Como a simples separação estrutural entre a conta que assina uma transação e a conta que paga por ela pode transformar e revolucionar completamente a arquitetura de aplicações descentralizadas no futuro? É um conceito poderoso, não é? Fica o convite para explorar as respostas fascinantes para essa mecânica, além de se aprofundar em outros materiais técnicos de Web3, acessando agora mesmo o site forge.college. Foi um prazer enorme ter a companhia de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!